Programação orientada a objetos, ou POO, é um paradigma da programação. Isso significa que ele nos oferece uma maneira diferente de pensar e estruturar código, e como consequência, muda as características do nosso código. Para entender POO, vamos ver como a gente consegue estruturar um exemplo em Python sem utilizar programação orientada a objetos. Aqui eu tenho um código em Python, e aquilo que eu estou fazendo é que eu estou definindo um quadrado, que no meu caso tem um lado, que é 5, e aqui embaixo eu estou criando uma função chamada de calcular área. Ela recebe um quadrado e retorna a área dele. Aqui eu estou executando a minha função passando o meu quadrado, e o resultado dessa linha de código aqui vai ser 25. Aquilo que eu quero que você perceba é que sem programação orientada a objetos, a gente consegue dividir uma linha, onde aqui na parte de cima eu estou definindo os valores que fazem parte do quadrado, e aqui embaixo eu estou definindo os comportamentos que estão relacionados ao quadrado, mas eles são definidos em lugares distintos do código, ou seja, em um lugar eu tenho os valores que eu estou definindo e em outro lugar eu tenho o comportamento. Com programação orientada a objetos, a gente quebra isso. No mesmo lugar que a gente define os valores, a gente também define as operações. Então, a gente tem aqui o nosso quadrado e dentro da classe, além de estar definindo quais são os valores que fazem parte do nosso quadrado, nesse caso o lado, a gente também está definindo as operações. Então, a gente junta tudo isso. Ou seja, programação orientada a objetos é utilizada para a gente conseguir modelar código de uma maneira onde a gente define o conjunto de valores e operações que a gente consegue realizar em cima deles no mesmo lugar. Diferente da programação tradicional, onde isso era feito em lugares distintos no nosso código. E isso dá uma leitura muito mais semântica, com muito mais significado no nosso código. Porque quando você imagina a ideia de um quadrado, você já imagina alguns valores, como por exemplo o lado e as operações. Então quando você bate o olho no código, você já consegue ver tudo como se fosse uma união, uma coisa só, que representa essa ideia de quadrado. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber quais são as consequências da gente utilizar programação orientada a objetos no nosso código. Quality, essa é uma ótima pergunta. Lembra que eu falei que programação orientada a objetos era um paradigma da programação? Ou seja, ele muda a maneira como a gente pensa e estrutura o nosso código. Antigamente, a gente definia os valores em um lugar do nosso código e as operações realizadas em cima deles em outro lugar. Programação orientada a objetos, a gente faz essas duas coisas em um só lugar, por meio dos conceitos que ela introduz, como por exemplo o conceito de classe, que é o nosso template, atributo, que são os valores que existem na nossa classe, e métodos, que são as operações, as ações que a nossa classe permite a gente executar. Só que, como consequência, a gente tem alguns pontos positivos e negativos de utilizar POO no nosso código. Normalmente, programas escritos com POO podem levar um pouco mais de tempo para ser executado e também consumir um pouco mais de memória, mas também tudo vai depender muito da linguagem, então é uma coisa um pouquinho relativa também, mas que normalmente acaba acontecendo. Agora, como ponto positivo, como a gente tem uma visão muito mais semântica, ou seja, com muito mais significado do nosso código, se a programação orientada a objetos for aplicada da maneira correta, você vai ter um código que normalmente vai ser mais fácil de você dar manutenção e vai ser mais fácil de você lido. Mas presta atenção, não é só usar a programação orientada a objetos de qualquer jeito e esperar que você vai ter um código com maior qualidade. Não, você precisa aplicar a técnica da maneira correta para ter o resultado que você espera.